O neoliberalismo está adoecendo as pessoas. Ou mais ou menos isso, porque eu comecei a ler Sociedade do Cansaço, do Ben-Shahar, mas para conhecer esse autor que tá todo mundo falando. E achei muito interessante como ele começa a reflexão, porque aqui ele vai tentar explicar o que torna a nossa sociedade uma sociedade do cansaço, analisando os pormenores de como a gente se relaciona com o mundo à nossa volta. E ele começa essa discussão fazendo um paralelo entre sociedade e questões de saúde, justamente porque ele vai começar falando aqui que o grande problema hoje na nossa sociedade não é mais questões de vírus e bactérias. Através da tecnologia, a gente conseguiu resolver boa parte disso. Lógico, ainda existem pessoas que vão ficar doentes, mas o que assola a nossa sociedade, o que a gente chama do grande mal do século, são doenças da mente. É ansiedade, é depressão, TDAH. E ele chama atenção para isso justamente porque são condições que são causadas por excesso. São excesso de preocupação, excesso de informação, e a gente tá numa sociedade que tá mergulhada em excessos. Justamente porque a gente tá se pautando por uma cultura de consumo. A gente olha as coisas ao nosso redor e consome elas. E nesse processo também vai se consumindo. E aqui ele traz até o burnout para explicar isso melhor. Que ele vai trazer aqui a síndrome de burnout como uma queima do eu. Um superaquecimento, um excesso de igual. Ou seja, assimila tanto as coisas ao nosso redor que a gente fica sujeito a se queimar, a superaquecer. Isso é potencializado ainda mais porque a gente tá numa sociedade de desempenho. Todo mundo agora é meio que empresário de si mesmo e entende que a gente tá num mundo meritocrático. Então, se você não foi capaz de vencer na vida, a culpa é só sua. O sistema não tem nada a ver com isso. E quando as pessoas não conseguem atingir as metas que elas acreditam que deveriam estar alcançando, e nem produzindo o tanto que elas deveriam estar produzindo, elas adoecem. E quando a gente para pensar que a gente tá num país, Brasil, em que existem abismos sociais de diferença, aí que a gente não pode mesmo pensar em meritocracia. Porque meritocracia tende a achar que é um sistema que todo mundo começa do mesmo lugar e tem as mesmas vantagens. E a gente sabe que não é assim.